Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui nesse sabadão de futebol, exatamente. Hoje é sábado, teremos Campeonato Brasileiro. Vamos para os jogos? Vitória e Fluminense, às 15 horas. Ceará e Bahia, às 17 horas. Botafogo e Atlético Mineiro, às 17h30. E encerrando a rodada de sábado, com Palmeiras e Fortaleza, às 20 horas. Então, os rivais aí, ó, cruzeirenses, flamenguistas, vão estar com o secador na mão para secar o Palmeiras contra o Fortaleza. E esse é aquele momento que no meio da semana o Palmeiras tem compromisso com o River. Então, existe grande possibilidade de hoje o Palmeiras mesclar alguns jogadores do elenco titular e do elenco reserva. O Abel, ele não gosta muito dessa divisão que fala em titulares e reservas, mas na verdade a gente sabe que ela existe, principalmente no gol. Hoje, talvez, ao que tudo indica, nós teremos a estreia de Carlos Miguel à frente do gol do Palmeiras contra o Fortaleza. E eu tenho uma teoria. A teoria é a seguinte: a partir do momento que o Carlos Miguel for um jogador, goleiro titular e entrar em algum jogo, e se isso acontecer hoje, ele vai se firmar como goleiro titular dessa equipe. Obviamente que tudo depende de treinador e comissão técnica. O Abel, ele tem assim um paternalismo absurdo. Então, infelizmente, o Carlos Miguel não vai ser um titular. Mas em termos ali de merecimento, de agilidade, reflexo, desempenho, eu acho que ele vai ser um excelente goleiro. Eu acho que ele vai ter um excelente desempenho. Vamos ver como vai ser hoje. Acredito que é um jogo interessante de acompanhar, porque estão falando também que o GFT também vai entrar na lateral. Então nós teremos aí a chegada de novos jogadores e a gente vai ver como esses jogadores vão se comportar em campo. Lembrando que o jogo hoje, ele também é importante porque ele continua definindo a nossa caminhada e a nossa perseguição ao Flamengo, que lidera a competição. O Flamengo joga amanhã contra o Vasco, o Palmeiras vai entrar com o elenco mesclado, porém, o Fortaleza vive uma fase muito, mas muito ruim. Então eu tenho a confiança de que o Palmeiras ele vai conseguir tirar um resultado positivo dentro do Allianz. E aí a gente joga a pressão para cima de Flamengo, que faz um clássico contra o Vasco amanhã. Se o Flamengo vai mesclar ou não, eu não sei. O Flamengo coloca como um dos principais objetivos o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo também tem o compromisso da Libertadores. E eu vou falar para vocês uma coisa, me pegou de surpresa isso, viu? Porque eu imaginei que a Copa do Brasil seria na semana que vem. Só que aí, acho que foi o Max, ele falou assim para mim: ô Neto, eu assisti teu vídeo lá, você falando de Copa do Brasil, que o Cruzeiro vai ter que escolher entre Brasileirão e Copa do Brasil, mas isso não vai acontecer, porque a Copa do Brasil, ela vai ficar para ser definida lá na frente. A CBF alterou o calendário da Copa do Brasil e simplesmente jogou tudo para frente. Ou seja, quem tem compromisso agora paralelo com o Brasileirão não é o Cruzeiro, é os times que estão na Libertadores. Pô, aí é sacanagem, hein? Pessoal, eu nem me atentei a isso. De verdade. De verdade, se não fosse o Max aí ter me falado, inclusive um abraço para ele aí, eu nem teria me atentado. Eu nem liguei as coisas, sabe? Eu nem juntei o quebra-cabeça. E aí foi uma baita de uma sacanagem da CBF, porque prejudica as equipes que estão paralelamente em duas competições. Porque essa semana, o que era para ser? Essa semana era para ser uma semana de Copa do Brasil, não era para ser Libertadores. Ah, Neto, mas tem o calendário da Conmebol e tudo mais. Pô, mas a CBF, enfim. CBF poderia lutar para a gente ter uma semana de respiro e de preparação para que na semana seguinte, aí sim, enfrentaríamos o segundo jogo da competição. Não serão jogos fáceis, Palmeiras não vai ter vida fácil, mesmo sendo em São Paulo, Flamengo não vai ter vida fácil, mesmo sendo contra o Estudiantes. Então, assim, o mundo ideal para nós seria, nesse momento agora, a gente descansar, para que na semana que vem a gente voltasse a enfrentar essas equipes na Libertadores. Mas, por outro lado, também tira a nossa ansiedade, né? Tem isso.
gira a nossa sociedade. Roda a vinheta aí e a gente já volta. E meus amigos, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí, ó, de sempre da Tribo da Sorte. Lembrando que hoje tem concurso da Mega Sena. A Mega Sena paga hoje 40 milhões de reais e ainda dá tempo de você acessar ali a tribo. Lá você vai ter, ó, dia de sorte, lotomania, dupla cena, vários bolões, todos regularizados, regulamentados, e você tem uma plataforma que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Isso porque ela tem uma inteligência artificial que vai selecionar os números que foram mais sorteados e vão fazer a composição ali dos números baseado em todo esse histórico. Então, com apenas um único bolão, você participa de vários conjuntos numéricos, aumentando a sua probabilidade de ganhos. Já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro e você pode ser mais um premiado. É só você clicar no link aí que eu estou colocando fixado abaixo, vai abrir um chat, você fala lá pro pessoal, ó, quero um cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão enviar um cupom para você e você pode utilizar em qualquer produto aqui da Tribo da Sorte, beleza? Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Tinha um assunto que eu queria conversar com vocês essa semana, e aí com tudo que aconteceu aí na Libertadores e tudo mais, que a gente vai comentar inclusive algumas repercussões e atualizações daqui a pouco, acabou passando batido, mas vamos lá, eu vou relembrar aqui. A FIFA atualizou seu ranking de seleções e o Brasil caiu uma posição. Então, em primeiro lugar no ranking da FIFA, nós temos a Espanha. Em segundo lugar, a França. Em terceiro lugar, a Argentina. Em quarto lugar, a Inglaterra. E em quinto lugar, perdemos espaço para Portugal. E em sexto lugar, Brasil. Então, o ranking da FIFA eu acho que mostra aí uma das piores posições da seleção brasileira. Inclusive, as eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo numa das piores posições da história da seleção. E isso daqui é reflexo do que estamos vendo em campo. Uma seleção que não tem consistência, parece que a hora que vai evoluir, ela não consegue evoluir. A nossa esperança é que o Carlo Ancelotti consiga trazer ali, né, a tração necessária a essa equipe, mas a última exibição eu não gostei. A penúltima exibição eu adorei. Eu falei assim, pô, agora vai. O Brasil mostrou uma postura, uma personalidade diferente. Agora vai. Mas aí depois, no jogo seguinte, já nos decepcionou novamente. A gente continua na expectativa de ter uma seleção pronta, uma seleção preparada. E por falar também em seleção, não é diretamente relacionado à seleção em si, mas isso daqui com certeza vai influenciar. O Neymar teve uma nova lesão muscular detectada, uma lesão ali moderada, que vai tirar o jogador dos gramados ali de 4 a 8 semanas. Foi constatado ontem, inclusive isso é uma preocupação para o Santos, porque o Santos tem compromissos importantes à frente. O Santos luta para não cair ali na zona de rebaixamento, para continuar na Série A, e tem no Neymar um dos seus principais pilares táticos e técnicos para poder efetuar ali as suas jogadas, para poder ter um desempenho melhor. Mas agora o Neymar novamente tem essa lesão constatada e vai desfalcar o Santos por uma boa parte das rodadas, e isso pode comprometer muito o planejamento da equipe ali do litoral de São Paulo. Difícil, viu, pessoal? Difícil, viu? Inclusive, ela tá falando até aqui na matéria, o técnico do Brasil já foi avisado. Não vai contar mais com o Neymar na seleção esse ano. O Neymar, ele não consegue ter uma continuidade. Se continuar desse jeito aqui, eu duvido muito que ele vai estar apto para apresentar um bom rendimento físico e esportivo na Copa do Mundo. Talento, ele tem. É um excelente jogador, o cara nasceu com um dom, o cara é diferenciado. Só que essa questão física dele parece que impede o jogador de ter uma volta definitiva aos gramados. Então, com certeza, isso vai sim ter consequências lá na frente, porque estamos muito perto. Nós estamos muito perto, galera, da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é do meio do ano que vem.
nós já estamos nos encaminhando para o final de 2025 e a Copa já é em 2026. Então é um tempo muito curto para uma preparação que o jogador tem que ter para chegar em um nível competitivo altíssimo. Nós estamos falando de uma Copa do Mundo. Não é qualquer competição. É uma competição onde os atletas chegam com um nível muito, mas muito alto mesmo. Eu não sei se o Neymar, nesse ritmo, ele vai conseguir performar da maneira como ele tem que performar para chegar lá. Lamentavelmente, é igual eu falei para vocês, é um gênio do futebol, é um cara que tem muito potencial, mas parece que não sei. Tomara que eu esteja enganado. Só que se ele já não vai reforçar a seleção esse ano, vocês concordam comigo que ano que vem vai estar muito em cima. Ele é um jogador de fácil adaptação, isso é verdade. Ele tem toda a sua qualidade técnica como jogador, permite uma adaptação rápida. Isso é verdade. Mas fisicamente, vai permitir essa adaptação rápida também? E aí a gente já parte para outro contexto também. Enfim. Vamos lá, meus amigos. É o seguinte. A coisa ficou feia para Andrés Royas, que é o árbitro que apitou o jogo de Flamengo e Estudiantes, agora na última rodada da Libertadores no Maracanã. Isso porque não foi só no Brasil que o árbitro revoltou torcedores, inclusive até torcedores rivais. Torcedores rivais se revoltaram com o lance. A gente já vai falar disso daqui a pouco. A TV colombiana também fez duras críticas ao árbitro e, inclusive, a Conmebol pediu para que ele fosse excluído. A Conmebol fez um pedido à FIFA para que ele fosse excluído da Copa do Mundo Sub-20. E a FIFA acatou. Saiu agora pela manhã, lá na BTP Esportes, matéria da UOL, que ele não irá mais apitar a Copa do Mundo. Olha só, a Conmebol solicitou à FIFA a exclusão do árbitro Andrés Royas da próxima Copa do Mundo Sub-20 após sua atuação na vitória do Flamengo por 2-1 sobre Estudiantes. O pedido se deve ao erro na expulsão do atacante Plata no jogo de ontem. Com isso, Royas está fora do torneio e a tendência é que não volte a apitar nesta edição da Libertadores. Agora eu quero conversar com vocês aqui, vamos lá, uma reflexão interessante agora. Galera, eu vi essa semana uma união que não é sempre que a gente vê no futebol brasileiro. Principalmente quando a gente fala em questões de arbitragem. Porque geralmente quando você tem um lance de arbitragem que envolve, por exemplo, lá uma equipe como o Flamengo, muitos torcedores rivais, eles aproveitam para dar uma sacaneada. Ah, bem feito, é isso e aquilo, tá provando o gosto do próprio veneno. Frases assim, essas frases prontas que já são clássicas. Ah, aqui não é CBF, sabe assim, esses negócios aqui, a Conmebol não é a Confederação Brasileira, não é a mamãe, etc, etc. Porém, dessa vez eu vi um movimento diferente. E eu acho que esse movimento ele é importante para servir como exemplo também aqui para dentro do nosso país quando acontecem situações como essas. Porque assim, eu acho que uma das raras vezes que eu vi isso, eu vi muitos canais de mídias rivais, eu vi canais palmeirenses, eu vi canais de torcedores do Fluminense, eu vi canais de torcedores são paulinos, eu vi até canais de torcedores corintianos criticando duramente a arbitragem e a forma como aquele lance foi um absurdo com a expulsão do jogador do Flamengo. Então teve muitos torcedores de outros clubes, pelas mídias sociais em geral, que eles acabaram, entre aspas, comprando a briga, tornando o discurso, o protesto mais forte. Ah, Neto, mas você acha que isso é capaz de fazer a Conmebol rever e voltar atrás? Se é capaz ou não, eu não sei, mas a Conmebol voltou atrás. A gente não pode reclamar da forma como a Conmebol recebeu isso. Porque ela anulou o cartão do jogador, então o jogador está à disposição, ela reconheceu o erro, ela falou que a situação do VAR, da análise do VAR,
ela é uma situação que no protocolo não está incluída, então ela explicou por que o VAR não pôde analisar, e agora ela está entrando ali com o afastamento do árbitro. Ou seja, ela puniu de várias formas. E até de maneira exemplar. E o resultado de tudo isso é muito positivo para os clubes brasileiros que estão ainda na competição também. Não só para o Flamengo, mas, por exemplo, para o Palmeiras. Porque o árbitro, agora do jogo do Palmeiras e River, que vai ter em São Paulo na semana que vem, ele também teve envolvido aí no passado em algumas polêmicas. Só que agora o cara ele chega lá pressionado para fazer uma boa arbitragem. Porque ele sabe que ele pode ser cortado. Simplesmente cortado dos jogos, e isso pode prejudicar, claro, profissionalmente a carreira dele. Então os árbitros que estão lá agora, auxiliares, o VAR, eles enxergam isso de maneira ali, opa, peraí pessoal, não vamos dar bobeira. Vamos melhorar o nosso nível de atenção, vamos ter calma, vamos ter um critério equilibrado. Querendo ou não, tudo isso foi bom. Para os teóricos da conspiração, porque sempre tem a galera, né, da teoria da conspiração, alguns falam que poderia existir uma possível tentativa ali de interferência para que apenas equipes argentinas chegassem à final, ou que pelo menos uma equipe argentina chegasse na final. E que a final não fosse dominado por brasileiros, porque nos últimos anos foram apenas brasileiros que venceram a competição. Então agora, com tudo isso que aconteceu, se existisse alguma tentativa dessa conspiração ser verdadeira, eu acho que agora ela abafa e meio que cai por terra. Porque isso criou um holofote tão grande, criou um discurso tão forte nas mídias sociais de torcedores flamenguistas e até rivais, que a Conmebol teve que tomar atitudes e agora todo mundo está sendo, fiscalizado, está sendo observado. Galera, a situação ela foi tão assim, diferente do habitual, que eu vi torcedores do Flamengo, eu vi um torcedor do Flamengo que ele falou o seguinte: eu tô com tanta raiva desse favorecimento às equipes argentinas, que se o Palmeiras chegar na final, o Flamengo for desclassificado e chegar contra uma equipe argentina, eu vou torcer pro Palmeiras. E assim, muitos torcedores também rubro-negros embaixo concordando com o que o cara falou. Então, eu acho que foi uma das poucas vezes que a gente viu uma união do futebol brasileiro, pelo menos fazendo esse protesto se tornar mais forte. E a Conmebol, obviamente, ela sabe que os brasileiros consomem aquele produto. Nós somos consumidores, somos clientes da Conmebol, porque a Conmebol ela vende esses direitos para as equipes de TV e a gente vai lá e consome. Se a gente deixa de consumir, o que acontece? As equipes de TV, elas param de comprar e elas param de pagar. Peraí, não tá tendo audiência, então a gente vai parar de comprar. Aí a Conmebol, consequentemente, lucra menos. É um efeito dominó sobre tudo isso. Então, querendo ou não, nós somos consumidores da Conmebol. E ela observar esse termômetro mídia social é importante também. Eu não acho que foi por acaso, mas eu acho que as mídias sociais elas colaboram muito também para esse protesto que se ergueu. E isso vai ser benéfico, por exemplo, para o Palmeiras agora. Ou seja, o árbitro ele já entra, sabendo que a arbitragem dele vai ter que ser muito criteriosa. Ele vai ter que ser bem neutro, ele vai ter que ser bem imparcial. Porque tá todo mundo de olho neles. Assim como o árbitro que apita o jogo de Estudiantes, assim como o árbitro de Racing, assim como o árbitro do jogo do São Paulo. Todo mundo agora vai manter a atenção, porque eles não queriam. O árbitro não quis ser o protagonista, então agora ele é o protagonista de uma maneira negativa falando, porque agora ele prejudica até os colegas, né, que ficam ali naquela pressão de serem observados. Então, tudo isso que aconteceu aí no jogo do Flamengo pode ter deflagrado uma tentativa de deixar um argentino ali. Obviamente que a gente não pode acusar. Você tem os teóricos aí da conspiração que fazem vídeo acusando. Só que isso pode ser até passível de causas na justiça, jurídicas. A gente não pode acusar que isso estava acontecendo. É uma acusação muito grave. Só que agora garante que a gente provavelmente vai ter uma arbitragem mais imparcial.
e você começa a neutralizar qualquer tipo de interferência que poderia estar ocorrendo. Então, muito importante o posicionamento de todos aí nas redes sociais. Óbvio que tem sempre os torcedores que zoam, tem sempre os torcedores ali que aproveitam para fazer piadinha, isso tem, mas eu vi muitos perfis de torcedores rivais saindo com críticas ali à Conmebol, à arbitragem, até mesmo porque a gente entende que na semana que vem isso pode acontecer com a gente. Então é por isso que é importante. E eu acho que é isso que falta no futebol brasileiro, porque quando acontece no futebol brasileiro, aí vira assim, né? Uma discussão generalizada. Se a gente se unir dessa forma no futebol brasileiro também, a gente melhora. Só que a CBF, ela é mais mãe também por parte dos árbitros, porque ela não tem um pulso tão firme como a Conmebol demonstrou. E aí a gente deve reconhecer também que a Conmebol, ela tomou iniciativas legais. Ela tomou condutas exemplares que passam a mensagem para outros também que, de repente, tentam fazer isso. Ficou mais longo essa parte, mas eu quis discorrer de maneira mais tranquila com vocês, a gente usar esse tempo mesmo para ter essa discussão, porque eu achei muito importante em um movimento ali que a gente vê pouco, mas poderia ver mais dentro do futebol, porque melhora o ambiente para todo mundo. Vocês podem ter certeza que ninguém vai mais tentar passar a mão agora nos brasileiros. E lá ele, hein? Lá ele. Ninguém vai tentar interferir mais nos resultados dos jogos brasileiros. Ninguém vai passar a mão mais em nós, não. Beleza, pessoal? Bom sabadão para vocês. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.